Obrigado mais uma vez pelo convite do Vitor, do João. Para mim é um prazer estar aqui. O Vitor ele é um pouco bondoso aí nas palavras, então dá para cortar um pouco. Mas ainda mais depois que juntou a Nefro e a Uro, a prova não está tão fácil, viu, Vitor? Agora a prova tem Nefro misturado, então a galera anda meio de cabelo em pé aí com a disciplina. Virou uma salada, então. Virou uma mistura aí do currículo novo. Mas o objetivo hoje aqui, então, agradecendo as duas ligas, é a gente falar um pouco sobre câncer de próstata. Eu não consigo ver todo mundo aqui na janela e também não consigo ver as mensagens do bate-papo. Então, qualquer interrupção aí que alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode abrir o microfone. Se preferir anotar aí para o final também, a gente vai deixar alguns minutos. A ideia não é massacrar vocês com teoria, a ideia é que vocês entendam o racional do câncer de próstata e saibam como a gente lida com essa doença hoje em dia. Não vou aprofundar aqui em conceitos, não vou dar aula como eu dou aula para os residentes e para outros urologistas. A ideia aqui realmente é a gente interagir como, como graduação, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente tem que entender o que é a próstata primeiro, né? Então, a próstata é uma glândula que está no corpo dos homens, no corpo das pessoas que nascem com cromossomo XY, é um órgão que é muito escondido. Então, se vocês olharem aqui nessa figura, vocês vão ver no lado esquerdo aqui a barriga, do lado direito a nádega, e a próstata está lá embaixo, atrás do púbis. Então, o púbis está aqui. Vocês conseguem ver a flechinha do mouse, né? Então, o púbis está aqui, beleza. Lembrando que a próstata tem uma conexão direta, ela está colada na bexiga e o canal da urina passa no meio. Diferente disso, ela não tem conexão direta com o reto. Então, ela é vizinha do reto, que é o final do intestino, mas aqui tem uma separação. Então, não se conecta. De modo algum, problemas de próstata dão alterações para evacuar. Tá? Então, esse é um conceito importante. Agora, como o canal da urina passa no meio da próstata, então, quando a próstata aumenta, quando tem tumor grave que infiltra, os homens podem ter alteração para urinar, tá? O que a próstata faz? A próstata ajuda a vesícula seminal, as vesículas seminais são duas, né? A produzir o líquido que os homens ejaculam, que os homens produzir o esperma, tá? Então, esse líquido ejaculado é produzido pelas vesículas seminais, que é o maior volume, e pela próstata, que é um volume um pouco menor. Bom, então, se a gente falou da próstata, o que é câncer? Eu estou aqui, vou ser redundante aqui numa liga acadêmica de oncologia, né? Porque vocês estudam isso toda semana, mas assim, o que faz uma doença ser chamada de câncer? Uma doença só é chamada de câncer quando ela consegue atingir duas situações do ponto de vista clínico-biológico, quando ela tem capacidade de invadir, infiltrar estruturas adjacentes. Então, tem alguns tipos de câncer que não dão metástase, mas eles têm a capacidade de infiltrar estruturas adjacentes. Isso a gente pode denominar de doença neoplásica maligna ou de câncer. E a gente também tem a segunda característica, que é a característica de metástase, né, que é de soltar filhotes da doença para outras partes do corpo. Por exemplo, quando a gente fala de um tumor superagressivo do cérebro, que chama glioblastoma multiforme, alguns já ouviram falar, glioblastoma ele expande, ele começa a infiltrar estruturas adjacentes e o paciente não, ele acaba indo a óbito, ele não dá tempo de fazer metástase. Então, esse é um exemplo até de uma doença que não causa metástase. Então, para ser câncer, tem que ter ou uma ou outra, ou as duas características, de uma forma bem simplificada, né? Por que a gente fala tanto de câncer de próstata e por que câncer de próstata sempre na moda, sempre discutido, sempre falado? Câncer de próstata é uma doença neoplásica, quando a gente tira lá, a gente sempre tira câncer de pele, né?
O câncer de pele não melanoma, ele é campeão disparado, mas quando a gente tira o câncer de pele, vejam que o câncer de próstata, isso aqui é do ano passado, ele tem quase a mesma incidência do câncer de mama no Brasil. Tem anos que passa do câncer de mama, tem anos que o câncer de mama ganha, então fica sempre nessa estimativa, mas vejam que tem um número muito parecido. Isso aqui é estimativa Brasil, tá? Então é a doença mais prevalente no corpo dos homens, oncológica. E o que faz um homem ter câncer de próstata? A gente não sabe direito, sabe, moçada? A gente tem várias suspeitas, a gente sabe que fatores de risco é a idade, então homens abaixo de 40 anos não têm câncer de próstata, não existe, e quanto mais velhos os homens, o corpo envelhece, a próstata envelhece, e aumenta essa chance de desenvolver células, ter mutação, desenvolver células tumorais, e que podem crescer, invadir estruturas adjacentes ou fazer metástase. A gente sabe também que quando tem história na família, a gente tem mais risco. Então, um parente de primeiro grau dobra a chance, dois parentes pode até sextuplicar essa chance de ter câncer de próstata. Então, a gente sempre conversa com os homens, quando passa de 40 anos, quando tem história forte na família, tem que bater um papo com o urologista. Não precisa obrigatoriamente, eu vou falar mais para frente, não precisa obrigatoriamente fazer toque, mas tem que ter uma avaliação de conversa, uma consulta. Homens de raça negra, por questão genética, têm mais chance de desenvolver tumor de próstata e têm mais chance de desenvolver tumor agressivo de próstata. Homens de raça negra, a gente toma cuidado. No Brasil é meio complicado, porque é meio bagunçado, né? A gente tem muita mistura de raça, mas os homens exclusivamente de raça negra ou descendentes, a gente toma cuidado. E parece que a obesidade oriundo de dietas hipercalóricas, gordura, principalmente saturada e açúcares, o fato de gerar obesidade pode facilitar o desenvolvimento de câncer de próstata também. Eu enfatizo aqui que a gente não pode botar a culpa em nenhum alimento, nenhuma comida a gente diz assim, ó, isso aqui causa câncer, e nenhuma comida a gente fala assim, isso aqui protege, tipo, tomate protege câncer de próstata. Tem alguns estudos que falam que licopeno protege, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessas questões alimentares. Embora no YouTube tenha bastante médicos que usam isso, né, com alimento e câncer, e começa algumas questões não tão científicas. O grande ponto é o seguinte, moçada, quando o homem tem câncer de próstata, o homem não sente nada, absolutamente nada. Então, é uma doença silenciosa. O homem tem câncer de próstata e não sabe que tem. E por isso, a gente tem, felizmente, na medicina, um exame, um teste de sangue, que você colhe uma amostra de sangue e dosa uma proteína. Você consegue medir essa proteína, o nível dela, se ela está em 1, se ela está em 2, se ela está em 5, se ela está em 50. Essa proteína se chama PSA, tá? O PSA é uma proteína que é produzida no tecido da próstata, mas a gente mede na corrente sanguínea. É muito curioso o pessoal da Lionco aí que vocês estudam muitos tumores, mas poucos têm exames de sangue. Né? Se vocês pensarem, tumor de rim não tem exame de sangue, tumor de bexiga também não tem, tumor de mama, bom, tem teste genético, mas não tem exame de sangue. Né? Talvez o intestino que tem ali o CEA, né, que ajuda, não é diagnóstico, mas ajuda. E na medicina tem essa questão do PSA, que realmente é uma, vamos chamar assim, eu posso chamar de vantagem em relação ao câncer de próstata. Porém, tem alguns cuidados que a gente precisa ter com o PSA. E um desses cuidados é saber que o PSA ele não é exclusivo de câncer de próstata. Veja que 1 grama de tecido cancerígeno ele pode produzir até 3,5 de PSA, mas a próstata normal produz PSA. E a hiperplasia prostática, então o aumento benigno, produz um pouco mais de PSA do que o tecido normal. Então, o PSA é um exame próstato específico e não é um exame câncer específico. Isso é uma coisa que cai em volta e meia na prova de residência, tem que guardar.
O PSA alto ele não é exclusivo de câncer de próstata, beleza? E o que que tem, de que forma que o PSA nada na corrente sanguínea, de que forma que ele caminha pela corrente sanguínea? Ele caminha de duas formas, e aí, quando vocês vão lá para a clínica, quando vocês vão atender o paciente lá no ambulatório, lá na UPA, vocês têm a possibilidade de escrever no papel PSA total, ou vocês têm a possibilidade de escrever no papel PSA livre. São dois exames diferentes que você pede, tá? Qual que é o exame de rastreio? Se você tiver que escolher um, PSA total, tá? Escolha sempre o PSA total. O PSA livre é para diferenciar um PSA alto. Então, assim, tem que guardar um número, guarda o número 4. O PSA pode chegar até 4. Quando ele passa de 4, opa, sinal amarelo, tá? Cuidado. E aí a gente pode usar situações que ajudam a gente a entender esse PSA. Uma dessas situações é usar o PSA livre. Vejam vocês que aqui as bolinhas azuis estão mais livres do que aqui, aqui tem menos bolinha azul livre. Isso significa o quê? Que quanto mais PSA livre, mais livre de câncer. Tá? E quanto mais PSA conjugado, mais chance tem o paciente de ter câncer. O que significa isso? Quando a gente pega, eu vou aqui para o quadrinho inferior esquerdo. Quando a gente pega e divide o PSA livre pelo PSA total, quanto maior o PSA livre, mais livre de câncer. Então, quanto maior o número, menos risco tem de câncer. O ponto de corte aqui, só para, não precisa guardar, mas só para vocês saberem, é 15%. Então, acima de 15%, 20, 25, 30, a gente fica bem tranquilo. Puxa, André, o paciente tem um PSA de 8, e aí ele vai fazer uma relação livre total e tem 30% de relação livre total, beleza? Provavelmente é outras, hiperplasia, prostatite, é outra situação. Puxa, mas o paciente tem um PSA de 8, mas a relação livre total está em 4%. Significa que tem pouco PSA livre, esse paciente tem mais chance de ter câncer. A gente tem outras situações aí para refinar o PSA, eu não vou me ater muito aqui, né, você já conhece algumas delas, mas a idade, ou seja, quanto mais velho o paciente é, a gente permite, entre aspas, que ele tenha mais PSA, isso é possível por conta da idade, mas se vocês forem guardar um número, guardem o número 4, tá? Claro que quanto mais o PSA cresce, a velocidade pior é. Então, o PSA, quando ele cresce mais que 0,75 por ano, ou seja, se ele crescer 1 ponto por ano, ele passa de 2 para 3, para 4, para 5, opa, sinal de alerta, pode ser câncer. E um fator aqui que é importantíssimo é a densidade do PSA. De novo, lembra que eu falei que a hiperplasia também produz PSA. Então, quanto mais PSA para um volume de próstata pequeno, quanto maior o PSA para esse volume, a gente fica mais preocupado. Então, aqui é o contrário da relação livre total. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem um paciente com uma próstata de 20 gramas, uma próstata de tamanho normal, e ele tem um PSA de 6. É diferente de um paciente que tem uma próstata de 100 gramas com PSA de 6. Então, a densidade ela é mais favorável nesse segundo exemplo. Tá? Então, isso tudo, resumindo, é só para vocês entenderem que o PSA sozinho ele não faz nada. O PSA é um exame de rastreio, ele é um exame que chama atenção, mas a gente precisa de todos esses refinadores para a gente poder tomar uma decisão na prática. Bom, aí vem o famoso exame do toque, né? Que é temido pelos homens, os homens fogem, é motivo de brincadeiras e piadinhas, todo mundo já ouviu, já viu, e uma grande discussão na medicina, se o exame do toque ele deve ser realizado ou não, assim como também existe discussão no PSA, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas o toque é importante. Ele é importante porque ele é um exame rápido, ele é um exame indolor e ele é um exame, embora desconfortável e constrangedor,
exame que não gera nenhum problema para o homem. Em 10 segundos a gente consegue fazer o exame do toque. André, aí vem uma pergunta de ouro aqui. Ah, se você tiver que escolher um, PSA ou toque, o que você faz? Qual exame é mais acurado, PSA ou toque, para detectar câncer de próstata? Eu preciso falar para vocês que é o PSA. Se eu tiver que escolher um, eu faço o PSA. Tem mais chance de detectar tumor do que o toque. Mas então por que, que não, a gente não abole, por que não anula, não para de fazer toque? Porque perto de 20% dos tumores o PSA não sobe. E aí você toca e acha um nódulo, acha um caroço, acha uma próstata endurecida. Não é o mais comum. Vou repetir. O mais comum é você achar toques normais com PSAs alto, tá? Mas o toque, ele pode, 20% não é tão desprezível, né? E se você for colocar 65 mil homens por ano, né, como a gente viu lá no começo, então é algo para a gente considerar. Bom, e aí? Quando testar? Então, eu falei que é uma doença de homens mais velhos, não é uma doença de jovens. Então, poxa, eu tenho 30 anos, André, será que eu tenho que ir no urologista fazer um PSA? Tenho 25 anos, eu estou curioso para saber meu PSA. Não, a gente testa como de uma forma geral, a medicina precisa de alguns protocolos para a gente se organizar. A gente testa a partir dos 50 anos todos os homens. Quando a gente pega todos os homens com câncer de próstata e faz a média de idade, a gente vai encontrar um número de 67 anos. Então, 50 anos começar a testar em teoria, 17 anos antes da média. Então, é uma linha segura. Mas, atenção, em homens com história familiar de raça negra, lembra lá do slide de fator de risco, a gente começa a testar com 45 anos. Eu arrisco a dizer se tem mais de 2 parentes, meu tio e meu avô teve, ou meu pai e meu avô teve câncer de próstata, esse homem, eu acho que com 40 anos deve pelo menos fazer um PSA. E isso aqui é super novo, moçada, eu coloquei agora na atualização da aula, que é a mutação do BRCA2, que é um gene que é muito conhecido no câncer de mama. Então, se o homem tiver essa mutação presente, ele deve se preocupar, porque ele deve começar a testar com 40 anos. Então, tem essa relação também do BRCA1 e 2 com o câncer de próstata. E aí? Então, preciso testar ou não? Né? Poxa, quase todo semestre eu recebo mais de uma mensagem de aluno falando assim: pô, André, passei na medicina de família, passei na saúde comunitária, passei na geriatria, e os caras falam que não é para fazer PSA, não é para fazer toque, e agora? O urologista fala que é, médico de família e diz que não é para fazer. Aí tem a grande polêmica do rastreio do câncer de próstata. E aí eu vou responder para vocês com um gráfico só. Isso aqui vejam, à esquerda, a incidência de metástase, de doença metastática por 100 mil habitantes nos Estados Unidos. E aqui vocês vão ver o tempo, o período, começa de 75 e vai até 2010. Vejam que a gente tinha uma incidência de doença de câncer de próstata metastático alta. Quando começou o PSA, isso baixou. Vejam que curioso que quando começou a mamografia, parece que não mudou quase nada aqui. Veja, eu não estou falando de morte, eu estou falando de doença metastática. Mas doença metastática não tem cura. Então, a gente sabe que invariavelmente isso vai chegar, vai comprometer sobrevida. Qual que é o grande problema? Eu vou gastar um minutinho aqui. Qual que é o grande problema de você falar em rastreio? O grande problema de se falar em rastreio, screening e rastreio significa convocação da população. Então, o governo do Brasil chega e fala assim: pessoal, vocês têm que ir, homens acima de 50 anos, vocês têm que ir no posto e todo mundo tem que fazer PSA e toque. A gente sabe na medicina, na ciência, que isso é inviável. Por quê? Primeiro, economicamente inviável, e segundo, todas as tentativas de screening e rastreio, embora eu tenha mostrado esse gráfico para vocês, não mostram que existe um real benefício populacional
de ganho de sobrevida nesses homens. Tá? Então, uma coisa é você fazer um rastreio, convocar pessoas para testar. E outra coisa é você discutir e oferecer no dia a dia, na prática, nos cuidados dos pacientes, a possibilidade de fazer ou não o teste de PSA. Então, eu sei que é bastante discutível, eu sei que tem um monte de controvérsias, mas a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Europeia e Americana de Urologia preconizam que os homens devem sentar e discutir prós e contras com os urologistas naquelas idades que eu mostrei no slide anterior, beleza? Ah, daqui para frente, moçada, então vamos lá. Até aqui são conceitos básicos, deu 20 minutos de aula. Isso aqui é o mais importante para todo mundo, tá? Daqui para frente é refinamento. Daqui para frente, provavelmente vocês como clínicos, vocês não vão atuar nisso aqui. Isso aqui vocês vão provavelmente encaminhar para um oncologista ou para um urologista e aí eles vão seguir. Embora alguns clínicos, alguns geriatras consigam seguir daqui em diante. Mas quando a gente tem um PSA suspeito e entrando todos aqueles refinamentos lá que eu mostrei, densidade, livre total, idade e velocidade, a gente hoje, antes de fazer uma biópsia, a gente pede ressonância magnética. André, eu moro numa cidade de 20 mil habitantes. A ressonância mais perto é 200 quilômetros. E esse paciente pode fazer uma biópsia direto se ele tiver suspeita de câncer? A resposta é sim. Mas se você tiver em Curitiba e o paciente tiver condições de fazer uma ressonância, a gente estuda, bate fotografias da próstata por dentro e consegue ver aqui, vejam que tem um monte de nome aqui, T2, restrição de difusão, isso se chama multiparamétrica, são vários parâmetros diferentes que a gente consegue ver. Em T2 o câncer fica escurinho, a restrição de difusão o câncer fica mais clarinho, e aí tem os testes dinâmicos, que são essa espectroscopia, que mostra gráficos, e vejam na peça, na histologia, a imagem aqui do câncer da próstata. Aqui só para vocês entenderem que a ressonância tem multiparâmetros, por isso que a gente chama de multiparamétrica, beleza? E a ressonância, ela ajuda a gente a olhar, detectar a lesão, para daí na biópsia direcionar para a lesão em especial. A gente faz biópsia hoje quando tem, já falei, a gente tem o PSA alterado com os refinadores ou toque alterado. Depois da ressonância, a ressonância mostra a área que está suspeita, ainda assim a gente faz o joguinho da batalha naval, vai dando tiro em toda a próstata, vai tirando 6 pedaços de cada lado, e hoje a gente tira mais pedacinhos da área pedacinhos extras, da área onde tem lesão. Puxa, André, mas a ressonância é tão boa, por que você não tira só pedacinho da área da doença? Porque a gente sabe que o câncer de próstata ele é multifocal. Então, a gente, por padrão, hoje, talvez seja o único órgão da oncologia que a gente faça isso ainda hoje, a gente precisa mapear numa biópsia. Quando você tem um tumor de fígado, um câncer de fígado, você vai lá e bota agulha na lesão. Câncer de mama, agulha na lesão. Mas na próstata a gente faz o joguinho da batalha naval, alguns de vocês já viram, já conhecem, então você vai dando tiro aleatório na próstata, claro que não é totalmente aleatório, tem um padrão. Isso pode ser feito através de um ultrassom por dentro do reto, e hoje a gente tem uma técnica nova que tem ganhado espaço, que é a transperineal, que a agulha vai pelo períneo, aqui embaixo onde está a minha setinha, e diminui a chance de infecção, já que o reto, não preciso nem dizer, é um lugar altamente infectado. Pedacinhos da próstata, 12 pedacinhos, 14 pedacinhos vão para o patologista. E o patologista vai olhar no microscópio e vai dizer para a gente que é um adenocarcinoma de próstata. Próstata, glândula, glândula adenocarcinoma. Tá? Isso para não esquecer, é o mais comum. E vejam vocês, aqui um corte axial, onde mais tem câncer de próstata é nesse listrado aqui, vermelho e branco, que é a zona periférica, tá? Onde
não é exclusivo, mas 70% é na zona periférica, 30% é na área um pouquinho mais chata de pegar na biópsia. Lembrando que o reto está aqui embaixo. Então, a agulha vem de baixo para cima e, por isso, dá facilidade da biópsia transretal ou transperineal. Tudo bem até aqui, moçada? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Então, seguindo, se alguém quiser me interrompa, fiquem à vontade. Seguindo, quando a gente manda para o patologista vai falar assim, olha, doutor Vitor, doutor João, o câncer de próstata não é uma doença só. Eu preciso botar numa escada aqui, preciso botar numa graduação. Tem câncer de próstata mais bonzinho e tem câncer de próstata mais brabo. Tem gatinho e tem leão. Então, a gente chama isso de graduação de Gleason. Vejam vocês que quando vai descendo essa imagem, as células vão ficando mais bagunçadas, elas vão ficando mais indiferenciadas, que a gente chama isso na medicina. Antigamente existia 1 e 2 para Gleason, hoje não existe mais, isso aqui acabou. Então, o primeiro grau que o patologista dá, quando ele vai dar câncer de próstata, é o número 3. E o Gleason, ele se faz com 2 notas. O patologista vai, olha e fala assim, puxa, o que mais tem aqui de adenocarcinoma é o padrão 3. Ele dá a nota 3, e daí ele fala assim, o segundo mais comum aqui é 4, que eu estou vendo aqui. Então, ele vai dar 3 mais 4, tá? Lembrando que 4 é pior que 3. Mas se ele chegar e falar assim, puxa, aqui tem mais 4 do que 3, ele vai dar 4 mais 3. Que como aqui é pior, o 4 mais 3 vai ser pior que o 3 mais 4. Tá? Então, o Gleason 6 é o mais bonzinho, o Gleason 10, que seria 5 mais 5, é uma doença agressiva. Tá? Só para vocês entenderem. E por que começa no 6? Porque antigamente tinha Gleason 5, 3 mais 2, tinha Gleason 4, 2 mais 2, que a gente sabe hoje que não é câncer, e foi retirado da discussão. Para facilitar, a gente mudou essa nomenclatura e o Gleason 6 passou a ser chamado de 1, grau 1, o Gleason 7, 3 mais 4, que é mais bonzinho do que o 4 mais 3, grau 2, o 4 mais 3, grau 3, o 8 é 4, grau 4, e o 9 ou 10, que não faz diferença porque é brabo igual, é 5. Então, isso aqui facilitou para a gente poder conversar com os pacientes e dizer para eles que esse azulzinho aqui, moçada, que é o Gleason 6, ele não faz metástase, é raro, raro, raro fazer metástase. Então, esse tumor aqui, às vezes, a gente não precisa nem tratar, beleza? Por isso que é melhor falar que é grau 1 do que falar grau 6. É uma questão de nomenclatura, mas que ajudou muito na medicina hoje a gente fazer isso. Vamos lá, quando a gente tem o diagnóstico, então, PSA suspeito, toque suspeito, faz ressonância suspeita, faz biópsia, adenocarcinoma, vamos estadiar a doença. Primeiro, a gente tem que entender o padrão clínico, e aqui é o estadiamento do toque, quanto mais extenso o nódulo, pior é esse estadiamento clínico. Não precisa decorar todos aqueles números lá, não tem muito sentido. Mas quando a gente pega o PSA, o Gleason e o toque, a gente vai dizer que o paciente tem baixo risco, risco intermediário, por exemplo, o Gleason 7, ou alto risco de recorrência ou de progressão da doença, como, por exemplo, o Gleason 8, 9 e 10, ou um PSA acima de 20. Isso é só para entender que aqui, o baixo risco, a gente tem mais chance de cura, alto risco, a gente tem menos chance de cura. Tá? Esses percentuais são depois de cirurgia, quanto a sobrevida livre em 10 anos que o paciente não precisa fazer mais nada de tratamento. Fez cirurgia, curou. Então, baixo risco, 85% de cura, mas o alto risco ele vai precisar de outros tratamentos depois. Então, ele só tem 30% de cura em 10 anos. Felizmente, a maior parte dos cânceres de próstata estão nessa primeira coluna, ou seja, a gente diagnostica enquanto está dentro da próstata. E um número pequeno tem metástase para linfonodo e menos ainda, menos de 10%, você descobre o câncer da próstata com metástase à distância. Isso acho que muito pelo PSA.
Antigamente, a gente tinha um número de pacientes que encontravam o câncer de próstata com metástase maior. Eu vou passar um pouquinho mais rápido no estadiamento, que são detalhes muito técnicos, mas o importante é saber que a gente estadia câncer de próstata olhando os ossos e olhando a pelve. Como você já fez uma ressonância antes da biópsia, você não precisa repetir, já está estadiado a pelve. E aí você vai fazer um exame do esqueleto. Que exame do esqueleto? Cintilografia óssea. Tá? Então, aqui tem uma imagem de ressonância, repetida lá do slide anterior, e aqui uma imagem de uma cintilografia bem feia, que todos esses pretinhos aqui são metástases ósseas, tá? Então, vejam que é uma cintilografia de um paciente metastático. Hoje em dia, moçada, a gente tem começado a ganhar espaço uma tomografia especial, uma tomografia com atividade metabólica, com captação de atividade metabólica, que a gente chama de PET. Vocês já viram isso em outras doenças da oncologia, mas no câncer de próstata a gente tem começado a estadiar alguns pacientes com PET. Isso ainda não está muito definido nos guidelines, mas tem ganhado um pouco de espaço. Parte final. Como é que a gente trata o câncer de próstata? Essa é uma das maiores discussões e controvérsias aí da oncologia. Vai depender de um monte de fatores, vai depender da idade do paciente. O câncer de próstata, eu vou dar uma pausa aqui para falar antes do tratamento. O câncer de próstata, moçada, em geral, não é igual ao câncer de pulmão, não é igual ao câncer de pâncreas, que mata rápido. O câncer de próstata, ele demora 6, 8 anos, daí ele faz metástase, daí o paciente vai mais 2, mais 3, mais 4 anos, ou seja, quando o paciente tem expectativa de vida abaixo de 10 anos, ou seja, um senhor idoso de 85 anos, você nem trata o paciente, porque ele vai morrer com o câncer de próstata e não vai morrer do câncer de próstata. Por isso que em alguma idade, principalmente os idosos acima de 80 anos, a gente toma cuidado e geralmente para de pedir PSA, porque fica sem sentido, tá? Mas principalmente o que está em vermelho aqui, decisão compartilhada com o paciente e familiares para tomar a melhor decisão. A gente tem um monte de coisa que dá para fazer no câncer de próstata, mas eu vou citar os 3 principais aqui quando tem o tumor localizado. Então, a doença lá dentro da próstata. A gente pode não fazer nada, vigiar, a gente pode operar, prostatectomia, e a gente pode jogar energia, que chama radioterapia. Uma palavrinha rápida sobre vigilância. A vigilância ativa, ela apareceu quando a gente começou a perceber que o Gleason 6, lembra, né, que estava azulzinho lá, que é o grau 1, ele não causa metástase. Ele não evolui rapidamente, ele é um tumor quase que indolente, ele cresce muito devagar. Ah, André, mas ele pode virar um Gleason 7, um Gleason 8? Pode. E por isso que vigilância ativa não é dar alta para o paciente, é monitorar ele com PSA e eventualmente com rebiópsias. Mas isso aqui é uma coisa na oncologia que vocês vão ouvir cada vez mais. Vigilância ativa significa dar um diagnóstico de câncer e não fazer tratamento. Por quê? Porque talvez o tratamento faça mais mal do que bem. Tá? Isso já está acontecendo em outros tumores, mas a gente precisa selecionar muito bem o paciente e o tumor para poder fazer vigilância ativa. Estamos quase no fim, moçada, mais 5 minutos, 5 ou 6 minutos. Aqui a gente tem prostatectomia radical. Vejam a figurinha do lado. Aqui é um homem deitado, então imaginem que o pé está aqui e a cabeça está aqui do outro lado. Bexiga, próstata, canal urinário, uretra. Então o que a gente faz? A gente retira a próstata, preserva os feixes que levam o estímulo do pênis para a ereção e conecta a bexiga no canal urinário. Hoje a gente tem uma tecnologia que muitos de vocês já viram, né, que lá no Erasto, lá no Graças, enfim, que é a cirurgia robótica. É algo muito diferente do ponto de vista intuitivo, porque o médico fica sentado num console com uma imagem tridimensional e mexe os braços de um robô.
Agora, esses braços, eles só mexem com o comando do médico. Inclusive, tem alguns freios, se o médico der uma tremida e puxar rápido assim, a máquina ela trava. Então, ela é muito intuitivo e muito inteligente. Essa é uma foto que eu tirei hoje de manhã, tive uma prostatectomia robótica lá no Graças, só para vocês verem aqui. Aqui é o robô, propriamente dito, onde são os braços do robô. Aqui está uma cadeira, tá? Então, só para vocês compararem o tamanho. E aqui é onde a gente fica sentado. Então, o robô é grandão mesmo, ele é essa baita máquina, e aqui a gente fica sentado, bota a cabeça no console e mexe com 2 joysticks os braços do robô. Me digam só se vocês vão ouvir esse áudio. Esse videozinho, essa animação tem 1 minuto. Se vocês não ouvirem o áudio, eu vou narrando para vocês. Estamos ouvindo. A cirurgia de tratamento do câncer de próstata é realizada com o homem sob anestesia geral em um centro cirúrgico. A câmera e os instrumentos conectam-se aos braços do robô e acessam o abdômen do paciente por pequenos furinhos que permitem o procedimento. A próstata encontra-se na região pélvica, em contato com a bexiga, com o músculo que controla a urina, chamado de esfíncter, e com os nervos que levam o estímulo da ereção. Removemos toda a glândula e as vesículas seminais, preservando as estruturas ao redor, e reconectamos a bexiga com o canal urinário. Para mais Os homens ficam uma semana com uma sonda no pênis para poder conectar, para poder cicatrizar ali aquela ligação da bexiga com o canal urinário. Uma palavra sobre radioterapia. Radioterapia é diferente, é outra pegada. Não precisa internar, não precisa de corte. É uma máquina, que está aqui em verde, que joga energia numa região com o sistema computacional. Essa energia é uma energia ionizante e queima, entre aspas, queima as células oncológicas. Então, o objetivo é fritar as células e matar as células tumorais. A radioterapia funciona super bem em várias questões na oncologia, é um baita tratamento, e infelizmente, e talvez a gente nunca tenha, a gente não tem estudos prospectivos randomizados. Não tem como randomizar, joga um dado e você vai para a cirurgia, joga um dado e você vai para a radioterapia. Seria até antiético fazer isso. Então, a gente não tem como dizer na medicina que cirurgia funciona melhor do que radioterapia ou vice-versa para câncer de próstata. São tratamentos que curam? São tratamentos que curam. Tem prós e contras de cada um, mas a decisão ela sempre tem que ser discutida e oferecida para os pacientes. Já estou com 37 minutos, então, rapidamente aqui para a gente encerrar, quando o paciente tem câncer metastático, a gente faz o que a gente chama de castração, a gente bloqueia a testosterona, corta a testosterona dos homens, isso pode ser com castração cirúrgica ou com remédio, e aí a gente consegue segurar mais 2, 3 ou 4 anos o câncer da próstata, mas quando tem o paciente está metastático, infelizmente a gente não cura mais. A gente só consegue controlar. Hoje tem antiandrogênicos novos aí no mercado, e aí chega uma hora que o câncer ele é uma das coisas mais inteligentes que existe no planeta, né? Chega uma hora o câncer ele não precisa mais de testosterona para progredir, ele faz mutação e ele continua crescendo sozinho. Nessa hora, infelizmente, é o final, né? A fase onde a gente não consegue, a gente só dá suporte, cuidados paliativos e o paciente, enfim, acaba falecendo. De novo, uma grande minoria dos pacientes chegam nesse ponto. Bom, moçada, eu acho que até passei um pouquinho aí da hora, mas eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer vocês. É muito legal ver aí 40 pessoas na sala e dizer que a gente tem um tempinho, eu estou à disposição para dúvidas, perguntas, angústias. Quem não está aqui ainda pode me seguir aqui no Instagram. Estou com um novo projeto, que é um canal no YouTube também, com vídeos quase que só sobre próstata, tem coisas da oncologia também. Quem também tiver interesse, pode seguir por lá.
E eu agradeço mais uma vez aí o convite e a atenção de todos. Maravilha, professor, muito obrigado. Eu queria só passar a palavra para um nosso convidado especial também, que estava assistindo aqui hoje. Eu até peço licença para a Lionco, mas o nosso coordenador da URO, da LAU ali, professor Fernando Meyer, tudo bem? Boa noite. Pô, se eu soubesse, eu tinha caprichado mais, hein? É por isso que eu entrei um pouquinho depois, senão você ia dar um show aí, já foi muito bom. Parabéns, André. Parabéns, o Vitor, aí pela condução da frente à Liga da URO, o pessoal da Liga da ONCO também. Muito legal ver o pessoal junto, né? E como o André falou, é muito legal ver numa segunda-feira aqui mais de 40 pessoas participando aí, né? E então isso mostra interesse, realmente é muito legal ver que vocês estão empenhados, apesar de a gente ainda estar um pouquinho nessa questão online, né? Mas eu acredito que logo a gente possa fazer uma questão mais presencial, né, Vitor? E talvez a gente consiga aí, pelo menos, estar junto de vocês. Então, agradecer ao professor André, que está sempre aceitando o nosso convite, aí sempre dando um show nas apresentações, né? Não é por acaso que ele está conosco lá na disciplina de urologia, né? Por ser não só um grande profissional, mas um grande professor também, né? E parabenizar mais uma vez o Vitor aí pela condução frente à Liga e tocamos junto aí, pessoal. Vamos continuar mantendo o foco, né? Como eu falei, é um pouco difícil nesses momentos aí de pandemia, mas a gente não pode perder o foco aí no estudo, lembrar que isso aqui é para a vida de vocês, né? Não é só para uma prova, então isso é para a vida. Acho que tinha uma questão ali, André, que foi perguntado, que eu vi, que eu acho que você pode, se quiser responder. Eles tinham perguntado se seria prudente investigar para câncer um paciente jovem fora dos critérios de rastreio, mas que apresenta LUTS. Obviamente, beleza. o LUTS não é um fator de risco, né? Mas acho que o André pode responder aí, como ele deu a aula, pode responder, André. Bom, primeiro eu quero agradecer ao professor Fernando. Graças ao professor Fernando, eu estou na PUC hoje, né? Eu entrei por convite do professor Fernando, e para mim é uma honra. Sim, eu sou muito feliz como professor da PUC, de verdade. Então, mais uma vez, agradeço, Meyer, pela oportunidade de estar aqui com vocês também. Se eu soubesse que você estava aqui, eu ia caprichar um pouco, ia botar algumas outras informações aí. Brincando, estou brincando, mas Muito bom. Respondendo rápido, Lucas, obrigado, Lucas, e obrigado a todo mundo ali pelos comentários. Na verdade, como o professor Meyer falou, o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, ele não causa sintomas urinários. Então, a gente não se preocupa quando os homens estão se queixando da parte urinária e estão fora, e o paciente jovem, por exemplo, 40 anos ou 42 anos, enfim. É claro que o paciente vai constar lá comigo, com o professor Meyer, e em muitos casos a gente acaba pedindo um PSA para esse paciente, né? Mesmo sem ter essa grande preocupação. Eu só não queria que vocês associassem sintomas urinários, que é o LUTS, com câncer de próstata. Isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Acho que uma informação aí interessante, lembrando da anatomia da próstata, lembrem que a próstata ela tem a zona de transição, que fica ao redor da uretra, e aí tem a zona periférica, né, que é a parte maior da próstata, corresponde a 70%, que é onde normalmente ocorre o câncer de próstata. Então, é por isso que a gente fala que é difícil o paciente que tem câncer de próstata, ele demora para ter sintomas, né, porque o câncer, para ele chegar da zona periférica, passar pela zona de transição e fazer uma compressão da uretra, ele demora. Então, é muito mais fácil o paciente que tem a hiperplasia prostática benigna, que é na zona de transição, comprime a uretra e dá sintomas. E também saber que podem coexistir as duas doenças ao mesmo tempo, né? O paciente pode ter câncer de próstata e pode ter HPV, que na maioria das vezes acontece. Mas, como o professor André falou, a gente acaba pedindo PSA a pacientes principalmente acima de 40 anos, mas não é um rastreio, né? Um paciente com 40, 42 anos que tenha sintomas do trato urinário inferior, você não precisa fazer
na maioria das vezes, toque, PSA, nem biópsia. Então, tem que seguir o protocolo, que é a partir dos 50 anos, né, que eu acredito que o que o André tinha mostrado aí, e 45 os fatores de risco, história familiar, paciente de raça negra, né? Mas o LUTS não é um fator de risco para câncer de próstata. Acho que é isso aí, Vitor. Não sei se tem mais alguma dúvida. Eu só vou passar de novo a lista aqui, que... Desculpe, João, acabei te cortando. Imagina, O pessoal pode falar. tá... na real, tem uma dúvida minha e uma ressalva que eu vou falar só para o João, para colocar a lista de novo, que o pessoal não está conseguindo assinar aqui. E eu queria, aproveitando que o professor André e o professor Fernando estão aqui, eu queria mais aproveitar essa abordagem com o paciente frente ao diagnóstico do câncer, não, ao rastreio do câncer de próstata. Tem muito se falado que tem que conversar com ele o prós e o contra. Como é que é essa conversa na prática clínica? Quer começar Deixar, aí, André? deixar o professor Fernando responder. Eu comentei ali no começo da aula, Mer, que existe uma polêmica, inclusive dentro da PUC, o pessoal da medicina de família, da saúde comunitária, alguns professores até contraindicam fazer PSA nos homens. E eu fiz esse comentário durante a aula e expliquei para eles um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, houve muita controvérsia aí no passado recente sobre os benefícios do rastreamento, né? Mas nós já temos vários estudos aí mostrando que os pacientes se beneficiam, inclusive em 2012, quando a West Task Force, que é um órgão do governo americano, sugeriu que não se fizesse mais o rastreamento, porque nos Estados Unidos normalmente é o clínico, né, que faz esse rastreamento e depois ele encaminha para o urologista. E aí quando eles fizeram essa recomendação, eu lembro que eu estava no Congresso americano e isso deu muito pano para manga. E aí em 2017, quando eles revisaram, se viu que aumentou em mais de 30% o câncer de próstata de alto risco, né? Então, mostrando que se deixou de fazer o diagnóstico dos pacientes numa fase precoce, e aí quando se fez, esses pacientes já tinham uma doença mais avançada. Então, hoje a gente não tem dúvida que o rastreamento é benéfico. O que se mudou é que eles colocam como recomendação que você seja uma conversa individualizada com o paciente e que você possa colocar os prós e contras. Mas aí quando você conversa com o paciente, né, que a gente levou anos para colocar na cabeça do homem, né, que a mulher está acostumada a ter uma avaliação ginecológica de rotina desde da sua adolescência, né, e o homem não. E aí quando a gente levou anos para que o homem entendesse o que é próstata, o câncer de próstata, a importância, aí vem esse pessoal e fala ao contrário. E aí, quando você vai discutir com o paciente quais os riscos e benefícios, e aí você fala assim, olha, você vai fazer um exame de sangue, chamado PSA, né? E você vai fazer um toque de próstata que leva 5 segundos, né, André? Aí, no máximo 10 segundos, que obviamente ele não é doloroso, ele pode até ser, obviamente, desconfortável, mas acredito que não chegue nem perto do que é um exame especular, né, numa mulher. Provavelmente o exame especular seja muito mais desconfortável. E com benefícios de você ter o diagnóstico precoce, e até porque hoje nós temos várias opções de tratamento, desde a vigilância ativa, né? A gente pode descobrir um câncer em um paciente de 70 anos, que é o que antes realmente a gente concorda, né, André, que talvez tivesse aí um overtreatment, né, que você fazia o diagnóstico com pacientes que talvez a doença não evoluísse, você acabava operando, fazendo radioterapia. E hoje a gente sabe exatamente qual é essa doença. Então a gente faz diagnóstico hoje e fala para o paciente, vai para casa, nós vamos acompanhar, você vai fazer PSA de 6 em 6 meses, nós vamos reavaliar daqui a um ano o teu exame de imagem. Então o paciente se beneficia disso, né? A gente não faz esse overtreatment. A gente hoje trata realmente a doença porque a gente tem muito mais parâmetro, né? Não só clínico como laboratorial, exame de imagem, para saber qual é a doença de médio e alto risco que a gente precisa tratar. Então, essa conversa hoje é muito mais fácil com o paciente, né? A gente vai pedir um PSA e o toque. Hoje, a gente já pode também o toque, por exemplo, um paciente que não tem fator de risco, né? Não é raça negra, não tem história familiar,
que você faz o PSA dele é baixo, 0,5, 0,8, e o toque dele é normal, a gente pode até espaçar um pouco mais o toque. A gente não precisa fazer esse toque todo ano. A gente pode fazer a cada 2 anos, a cada 3 anos, desde que ele mantenha o PSA. Então, isso ficou muito mais fácil de se fazer. E é isso que você perguntou, Vitor, é exatamente isso. A gente individualiza. Ó, você tem um irmão com câncer de próstata, então você precisa fazer o toque todo ano, né? Você teve lá um familiar, o pai com câncer de próstata, a mãe com câncer de mama, que é um fator de risco aí que a gente sabe que, né, são cânceres ali que a gente chama co-irmãos, né? Os dois são dependentes de hormônio, então a gente aí fala, ó, você tem um fator de risco aqui, vários fatores de risco, a gente tem que ter acompanhado de perto. Ou ó, você não tem, teu PSA super baixo para a tua idade, teu toque é normal, nós vamos fazer PSA uma vez por ano quando você for fazer glicemia, colesterol, e nós vamos fazer o toque a cada 2, 3 anos. Então, existe essa possibilidade, hoje é muito mais fácil, tá? Obrigado, professor. Eu acredito que eu interrompi o João até, e também tem algumas dúvidas. Isso, eu tenho 2 dúvidas, profs. Pensando, a primeira dúvida seria assim, pensando no clínico geral, até qual parte do segmento o clínico geral vai atuar? Ele tem que já mandar encaminhar, né, o paciente para uro, para onco, já estadiado, ou ele tem que ir um pouco além, ou ele tem que chegar um pouco antes, não vai tão além assim, deixa o estadiamento para as especialidades. O que vocês sugerem assim que a gente faça, sendo clínico geral, antes de pensar em especializar, caso a gente tenha que conduzir um caso desses? João, essa é Responde aí, ótima. André. Boa, eu acho a ótima pergunta. No meu entendimento, o importante é saber quando encaminhar. Então, o importante é, assim, olhar o PSA e saber, assim, opa, aqui não está legal, tem alguma coisa que está errada aqui. Prefiro, não vou me meter, vou mandar para um urologista ou para um oncologista. Acho que esse é o mais importante, é entender o limite da normalidade do PSA. O PSA é um exame que ele tem um monte de variação, então, eventualmente, você pode repetir esse PSA, você fala, puxa, está meio esquisito, deu 5, 6, mas no ano passado estava 2, 3, repete o PSA, pede para o paciente fazer de novo, e se tiver alterado de novo, você até pode seguir, fazer PSA livre total, pedir uma ressonância, mas eu acho que acaba indo muito para frente do que os clínicos gerais costumam fazer. Então, acho que o mais importante é ficar atento e saber quando que deve ser encaminhado. Se o urologista avaliar e falar, puxa, olha, realmente, felizmente não tem preocupação, aí ele volta para a rede básica, ele volta para o cuidado da atenção primária. Eu entendo que é mais ou menos por aí. Não sei se o Meyer tem uma opinião diferente ou não. Eu acho que o principal aí, João, da parte da avaliação do clínico é a orientação, né? Perguntar, ó, o senhor já foi no urologista? Porque como clínico não vai ter uma experiência para fazer o toque, né? E o PSA, como o professor André falou, ele tem algumas variáveis que podem enganar. Essa semana mesmo eu recebi lá um paciente que fez uma cirurgia de câncer de próstata há 8, 10 anos, e ele estava acompanhando o PSA com o clínico, e o clínico via lá que o valor de referência era de 0 a 4, ele achava que estava normal, e o PSA estava lá 1, 1.2, 1.5, ou seja, esse não é um PSA normal para quem fez cirurgia de câncer de próstata. Então, essas variáveis, elas são preocupantes, sabe? Por exemplo, você pode pegar um paciente de 50 anos com PSA de 3 e um paciente de 80 anos com PSA de 3. São duas coisas diferentes. Né? Um paciente de 50 anos com PSA de 3 preocupa muito mais do que um paciente com 80 anos. Então, tem que entender que o clínico não tem, talvez, o conhecimento, né? Porque são coisas muito... são particularidades que, obviamente, é do especialista. Então, às vezes ele pega lá um PSA, não, teu PSA está normal 4, mas ano passado ele estava em 2, né? Então ele dobrou. Então ele precisa entender, né? Essa cinética do PSA é importante, ele não vai saber fazer o toque, né? Então acho que a principal questão do clínico é solicitar o PSA e orientar o paciente de que a partir dos 45 anos ele tem que ir no urologista, né? Ou a partir de 50 para fazer, né? Show de bola, profs. Muito obrigado. Esse fim da sua fala, prof. Meyer, até já entra um pouco na minha segunda dúvida, que daí já seria
dentro da especialidade, se eu tenho que fazer o estadiamento de um paciente, mas eu estou fazendo toque, eu não senti nada no toque. Talvez porque eu não tenha feito uma nodulação, seja um tumor mais que não seja de zona periférica, ou por algum outro motivo, como que eu faço o estadiamento desses pacientes daí? Tá, mas você fala estadiamento quando você já tem o diagnóstico do câncer? Isso, tipo assim, tava com o PSA alto, aí eu vi lá o PSA livre pelo total, deu menos de 15%, aí achei esquisito, pedi o ultrassom Pediu para ver a biópsia próstata, deu densidade alta, pedi biópsia, beleza. Já e deu tenho assim câncer. na minha mente que é câncer. Como que eu estadio se eu não sinto nada no toque daí? Então, isso já, se você olhar o estadiamento TNM, ele vai mostrar lá que o estadiamento T1C é para pacientes que o nódulo não é palpável, o tumor não é palpável, ele é diagnosticado pelo PSA. Então, esse já faz parte do Ah, estadiamento T1C, tá? E aí, existem alguns exames que fazem parte do estadiamento. Normalmente, são exames de imagem convencional que a gente faz, o professor André até falou do PET-PSMA, que é um exame que foi aprovado agora há pouco tempo, em algumas situações, né? Mas os exames de imagem convencional, normalmente é a tomografia, para a gente ver linfonodomegalia pélvica, e cintilografia óssea para ver metástase óssea. Agora, a gente não precisa, se for um câncer, às vezes, de baixo risco, o que é um câncer de baixo risco? É o PSA abaixo de 10, é um Gleason 6. Então, esse paciente, muitas vezes, você não precisa complementar com tomografia e cintilografia, tá? Porque ele é de baixo risco. Às vezes, daí você pega um paciente de risco intermediário ou alto risco, então um Gleason 7 ou maior, ou tem um PSA acima de 10, principalmente acima de 20, esse é um paciente que precisa estadiar. Aí você tem que fazer tomo ou ressonância para ver linfonodomegalia e tem que fazer a cintilografia para ver a metástase óssea. E aí que entra o PET de PSMA, porque o PET é muito mais sensível nesse caso do que esses dois exames juntos, né? E aí porque daí você tem um risco maior, de, às vezes, de ter já doença metastática, e daí vai mudar a tua conduta. Agora, num Gleason 6, PSA baixo, você não precisa necessariamente fazer esses exames, tá? show E de bola, prof. o toque, se você não sentir nada e o PSA tiver alterado, está lá no estadiamento, T1C. É exatamente isso, que a maioria hoje dos diagnósticos que a gente faz, às vezes, é por PSA alterado e toque normal, né? Uhum, uhum. Entendi. Nossa, muito obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? A gente já leu a dúvida que tinha aqui no chat, mas se alguém tiver com vergonha, ficou com vergonha, aproveite que a oportunidade é agora. Nossa, nós temos dois professores excelentes aqui que estão aqui justamente para ensinar a gente e passar um pouco desse conhecimento enorme que eles têm. Então aproveitem a oportunidade. Alguém tem alguma dúvida, além do que foi discutido já? Acho que a aula do professor André foi tão boa aí que não ficou dúvida. Concordo, concordo. Foi muito boa mesmo. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom, pessoal?